Fala aí pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo e no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui as últimas do mercado da bola, como que está aí as transações, transferências de jogadores, faltando aí praticamente 2 semanas para o fechamento da janela aqui no futebol brasileiro, só vai sobrar jogadores livres aí no mercado sem contrato para os clubes contratarem e a gente vai trazer aqui muitas informações do esporte, cara, um time que quase ninguém está falando, está tentando contratar jogadores europeus, cara, jogadores aí que jogaram Champions League, jogador de Milan, Chelsea, fechou com um zagueiro português, o Sport aí querendo fazer uma boa campanha na Série A. Vamos falar do Atlético Mineiro também, querendo contratar bastante para fazer um ano melhor do que o ano de 2024. Como que está a busca do Vasco por atacantes, meu amigo? A novela lá no Vasco está a 1000 por hora, o Vasco desesperado tentando contratar reforço. Também a situação do Cruzeiro e um zagueiro do Vasco. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele likezão aí para fortalecer, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Bom, e começando aqui o nosso vídeo sem enrolação, vamos falar do Sport, cara. Como eu disse aí no início da introdução, o Sport é um time que está contratando bastante para essa temporada de 2025 e está mirando alto, cara. Está tentando trazer grandes jogadores aí no cenário europeu que atuaram em grandes equipes lá na Europa. E esses dois jogadores são aí o meio-campista Bakayoko, volante que está atualmente no PAOK da Grécia, com passagem pelo Mônaco, jogou muita bola no Mônaco, se transferiu para o Chelsea, também passou pelo Milan, Lorient da França e está atualmente, como eu disse, lá no futebol grego. Para você entender melhor essa situação, já tem muitas semanas que o Sport está negociando a contratação do Bakayoko. O jogador, como eu disse, pertence ao PAOK, o clube grego não iria se opor à saída do atleta, porém o jogador está confuso se fecha com o Sport ou se continua atuando no futebol europeu. E essa indefinição do jogador estaria atrapalhando aí a negociação com o Sport, por isso que até agora o clube brasileiro não conseguiu fechar a contratação do francês. Pode ser, quem sabe, o Bakayoko se convença a fechar com o Sport. O jogador está atualmente com 30 anos, foi revelado pelo Rennes da França, jogou no Mônaco, Chelsea, Milan, Mônaco de novo, Napoli, voltou para o Milan na temporada 2021-2022, onde ficou até 2023. Na temporada 2023-2024 se transferiu para o Lorient da França, fez 21 jogos, 2 gols e uma assistência com a camisa do clube francês, o que levou o PAOK a contratá-lo nessa atual temporada europeia, né? O jogador fez apenas 9 jogos, ainda não marcou nenhum gol e não deu assistências. O jogador aí com a idade boa, 30 anos, chegaria facilmente para ser titular aí do Sport. O outro jogador, esse aqui está muito perto de ser reforço do Sport, é o meio-campista Sérgio Oliveira, jogador de 32 anos, muito experiente lá no futebol português, jogou muita bola no Porto, né? Viveu um grande momento na sua carreira na temporada 2020-2021. Na temporada seguinte foi emprestado à Roma, não permaneceu no clube italiano, foi para o Galatasaray da Turquia, onde permaneceu por 2 temporadas. Nessa atual temporada, 2024-2025, está no Olympiacos da Grécia, ainda não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. É um jogador que tem negociações muito avançadas com o Sport e também pelo fato dele ser português, pode facilitar mais ainda a situação, já que o técnico do Sport é o Pepa, aquele mesmo, com passagem pelo Cruzeiro. Além dessas duas situações de jogadores de nome lá no futebol europeu, o Sport também anunciou a contratação do zagueiro português João Silva, que estava atuando no futebol da Bélgica, o jogador já foi apresentado oficialmente, e também acertou a contratação do zagueiro do Red Bull Bragantino, Lucas Cunha. O Sport aí reforçando bastante sua equipe para tentar aí fazer um bom ano de 2025, quem sabe lutar por coisa maior dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, e seguindo com o nosso girão do mercado, o Thiago Galhardo é novo reforço do Santa Cruz para a disputa da Série D de 2025. O atacante de 35 anos chegará a Recife nesta sexta-feira. Ele que esteve emprestado pelo Fortaleza ao Goiás na última temporada, jogou a Série B do Campeonato Brasileiro e esse ano vai jogar aí a Série D com o Santa Cruz. Lá no Grêmio, o clube chegou a um acordo com o Los Angeles FC para comprar o atacante Christian Oliveira. O jogador uruguaio chegará ao Grêmio por cerca de 26 milhões de reais por 75% dos direitos do atleta. O jogador era muito importante no Los Angeles, lá na MLS, e agora será novo reforço do Grêmio. Quem oficializou contratações foi o Atlético Paranaense, o clube que vai disputar a segunda divisão nessa temporada de 2025. Oficializou a contratação do meio-campista Patrick. Lembra dele, meu amigo? Deu uma sumida aí depois que saiu do Santos, né? Jogador que tem passagens pelo Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro, vai reforçar o Furacão em busca do acesso nessa temporada. E o Atlético também anunciou a contratação do seu novo xerife, vai jogar ali certamente junto com o Léo Pelé,
que é o Tobias Figueiredo, zagueiro que estava no Fortaleza na temporada passada, chega por empréstimo ao Furacão. Bom, e lá no Galo, o clube pode perder aí o volante Otávio para o Fluminense. O Fluminense avançou e está muito perto de fechar a contratação desse jogador. Após perder o Cuejá para o Grêmio, o Fluminense busca esse primeiro volante, esse jogador para atuar ali no meio campo, né, cara, para ser um homem de marcação. Viu no Otávio a grande possibilidade de contratar e esse jogador está muito perto de deixar o Galo e fechar com o Fluminense. Outro jogador que pode deixar o Galo em breve é o atacante Davidson. O Vitória é o clube mais interessado atualmente no jogador e já entrou em contato com o Atlético para negociar uma possível transferência. É uma situação bem complicada para o clube baiano, mas o Vitória ainda demonstra interesse. Se falou remotamente no Vasco, mas o Vasco não tem o interesse em contratar o Davidson. Quanto às chegadas, lá no Galo, o clube tenta contratar o volante William Arão, ex-Flamengo, ex-Corinthians, ex-Botafogo, que está atualmente no Panathinaikos da Grécia, e também o zagueiro Yerry Mina, que está no Cagliari, lá da Itália. Além também de, nos últimos dias, ter tentado a contratação do lateral esquerdo Caio Paulista, do Palmeiras. Esses três nomes estão na pauta do Galo e o clube trata como prioridade a contratação desses reforços, que chegaria um pacotão de reforços no Galo, né? Com certeza, ótimos nomes aí para reforçar o clube mineiro. E lá no rival do Galo, no Cruzeiro, o clube tenta a contratação aí do zagueiro João Vitor, que está atualmente no Vasco. Essa é uma situação bem delicada, né? Vamos explicar aqui o que está acontecendo nessa possibilidade do João Vitor reforçar o Cruzeiro. Inicialmente, o clube mineiro demonstrou um forte interesse em contratar o zagueiro do Vasco devido à lesão do zagueiro João Marcelo. O clube mineiro estaria disposto a pagar cerca de 6,5 milhões de euros por esse zagueiro, que está no Vasco desde o ano passado. Porém, a ideia do Cruzeiro inicialmente seria assumir uma dívida do Vasco com o Benfica, diferente aí ao zagueiro João Vitor. O Vasco estaria devendo ao Benfica cerca de 6 milhões de euros em relação à transferência desse jogador no início do ano passado. E o Cruzeiro estaria disposto a assumir essa dívida e ficar com o zagueiro, né? E teria já negociado diretamente com o Benfica essa possibilidade. O clube português está olhando de longe essa situação entre os clubes brasileiros. O Vasco, por sua vez, não deseja se desfazer do João Vitor, faz jogo duro, já que iria perder um zagueiro desse nível e não iria receber nenhum tostão, já que o Cruzeiro iria assumir a dívida do Vasco. O Vasco iria ficar sem o zagueiro e, claro, sem o dinheiro aí da negociação, né? O que não seria benéfico ao Vasco. Mas o outro lado da moeda, o lado do jogador, ele quer jogar no Cruzeiro, o projeto do Cruzeiro teria agradado bastante ao atleta, teria atraído bastante o staff dele e também o próprio jogador, que vai receber um alto salário, um projeto esportivo muito melhor do que o do Vasco. Ontem tivemos atualizações quanto a esse caso aí, o Vasco estaria até mesmo disposto a querer investir numa possibilidade de troca do João Vitor pelo atacante Caio Jorge, que está atualmente no Cruzeiro. Porém, o clube mineiro não deseja fazer esse tipo de negócio e vê a única solução como pagar a dívida do Vasco junto ao Benfica para ficar com o zagueiro e, claro, contando com o fato do atleta querer jogar também no Cruzeiro, né? É uma situação, é uma novela que deverá se arrastar nos próximos dias, assim que a gente tiver uma definição quanto à saída do João Vitor do Vasco para o Cruzeiro, vamos trazer aqui no nosso canal. E por falar em Vasco, o clube segue negociando com atacantes, né, cara? O Vasco segue aí monitorando o mercado. 2 semanas aí do fechamento da janela, o Vasco ainda não contratou um atacante. Teve muitos meses aí para negociar a contratação de um jogador para esse setor do campo, né, cara? Uma posição extremamente escassa lá no Vasco. O Vasco não conseguiu fechar, tentou vários nomes. E o dirigente do Vasco, Marcelo Santana, está atualmente na Europa para tentar contratar 2 jogadores que estão atuando lá, tanto no futebol da Turquia e também no futebol da Rússia. São aí o ponta angolano, Lloyd Augusto, um jogador que já tem muitos dias que está negociando com o Vasco. O Vasco encontra dificuldades para fechar com esse jogador e também com Benjamin Garré. Esse último, tivemos atualizações que o clube russo, que eu nem vou arriscar falar o nome desse clube, quer vender o jogador, porém o Vasco quer um empréstimo com opção de compra. Isso estaria atrapalhando um pouco o negócio do Vasco com o jogador teria gostado do projeto do Vasco, estaria até satisfeito em se transferir para o clube. Só que até agora o Vasco esbarra nessa situação porque o jogador teve lesões na temporada passada, o que impossibilitou ele de entrar muitas vezes em campo, lesões musculares, e o Vasco segue com receio de comprar, pagar uma baita grana nesse jogador e ele ter várias lesões nessa temporada. Essa é a situação. Além desses 2 jogadores aqui no Brasil, o Vasco tenta também a contratação do atacante Fabinho, do América Mineiro, fez uma proposta de $1 milhão por esse jogador, a proposta que o América considerou baixa, mas pode ser revisto devido ao jogador ter contrato somente até o final desse ano e já pode assinar um pré-contrato a partir de junho com qualquer clube no Brasil. E o América iria perdê-lo de graça para qualquer time, né? E para não sair de mãos abanando, pode ser que eles aceitem essa proposta do Vasco e também, claro, tem a situação do jogador querer jogar no clube, né?
Vamos aguardar ver o que vai acontecer nesse mercado da bola. Deixe nos comentários aí, torcedor vascaíno, o que você acha desses jogadores aí especulados que podem aparecer no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais assistir até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.